Bom dia, na paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Muito bom nós estarmos juntos nessa manhã para estarmos orando ao Senhor, lendo a sua palavra, em comunhão com Ele. E eu quero te convidar a nós estarmos buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Oh Deus de Israel, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas mãos potentes. Obrigado, ó Deus, porque até que o Senhor tem nos ajudado, os teus anjos têm estado acampados ao nosso redor e nós te glorificamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Esteja, Senhor Deus, nos instruindo, Senhor Deus, quanto à tua palavra, Senhor Deus, esteja falando conosco, ó Pai, nos levando ao Santo dos Santos, ao santo lugar, que teu Santo Espírito esteja nos movendo, ó Pai, para nós vermos, ó Pai, o quanto o Senhor é importante em nossas vidas. Assim, Pai amado, Pai querido, nós te suplicamos, ó Pai, pela vida, Senhor Deus, dos nossos amados irmãos, amigos, familiares, que venham também te conhecer em espírito e em verdade. Assim, move, Senhor, de íntima compaixão, Senhor Deus, assim conforme o Senhor moveu por nós, que diz a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos amou quando nós éramos ainda inimigos teus. O Senhor nos tirou do charco de lodo, o Senhor nos tirou do vale da sombra da morte e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Assim, Pai amado, restaura, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que todos, ó Pai, venham estar no pleno conhecimento do Senhor, ó Pai, daquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para com a humanidade. Pois a tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Assim, Pai amado, que nós venhamos ser felizes, servindo a Ti em espírito e em verdade. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo nós estarmos aí então buscando ao Senhor em espírito e em verdade, colocando o nosso coração em Deus, falando com Ele nessa manhã através da leitura da palavra do Senhor. E eu quero dizer a você também que nós estamos na programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. E eu quero contigo nós estarmos aí colocando a nossa vida diante desse maravilhoso Deus. Eu quero contigo em 1 Reis, capítulo 7 e 8. Vamos fazer leitura em 1 Reis, capítulo 7 e 8. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo nosso Deus, Ele tem sido maravilhoso. 1 Reis, capítulo 7 e também o capítulo 8. Nós vamos aí buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Porém, sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, entre 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez o pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez
um pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro e de assoalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher. Fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas às serras, por dentro e por fora, isto é, desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Versículo 11. Em cima delas, pedra de grande valor, lavrada segundo as medidas, e madeira de cedro. E no grande pátio ao redor havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer Rairão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria, entendimento e de conhecimento para fazer toda a obra de cobre. Então veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra e formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça da coluna, e de 5 côvados de altura de um capitel, e de 5 côvados de altura o outro capitel. E as redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 par de capitel e 7 par para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com as 2 fileiras em redor sobre uma rede para cobrir aqueles capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 côvados os capitéis, e pôs sobre as 2 colunas que estavam sobre defronte, em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 romãs em fileira, e em redor estava também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estavam obras de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados de uma borda à outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados do alto, e um côvado de 30 côvados, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E por baixo da sua borda, em redor, havia botões que cingiam por 10 côvados. Cercava aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidos quando o mar foi
fundido. E firmava-se sobre 2 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de um plano, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios. Ele levava 2000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida, e uma base que tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam esses suportes fundidos do lado de cada uma das junturas, e a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado por cima era a sua boca redonda, segundo a obra da base de côvados e meio, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas nas bases, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas e seus cubos. Aleluia, glórias a Deus, maravilhoso é Deus. Então, deixa eu voltar aqui. Então eram as rodas 33, e era a obra das rodas como a obra da roda de um carro, seus eixos e suas cambas e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. 34, e havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base, seus suportes saíam da base, e no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam das bases, e nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões e plantas segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor conforme as bases. As 10 bases todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, em cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases ao lado direito da casa, e 5 ao lado esquerdo da casa, porém o mar pôs ao lado direito da casa para o lado do oriente, na parte do sul. Depois fez Hirão as pias e as pás e as bacias. Acabou Hirão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas, os globos, os capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre as cabeças das colunas, e as 4 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para redes para cobrirem
os globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos os objetos que fizeram para o rei Salomão para a casa do Senhor, todas eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excesso de número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pés ou melhor dizendo, estavam os pães da preposição, 42, ou melhor dizendo, 48, 49. Os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e as tenazes também de ouro, como também, os vasos e os apagadores e as bacias e as colheres e os perfumadores de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e os das portas da casa do templo também de ouro. Assim acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas de seu pai Davi havia consagrado, a prata e o ouro, os objetos, pôs então os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8 de 1 Reis. Então consagrou Salomão os anciãos de Israel e todas os cabeças das tribos e chefes dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, a cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etani, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes, alçaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podiam contar nem numerar pela quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Versículo 7. Porque os querubins estendiam ambas as suas asas ao lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo para fora, não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo ele da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor diz que ele habitaria nas trevas, certamente. Deixa eu voltar aqui 11. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão:
o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. Amém? Deixa eu buscar aqui esse versículo 12 de 1 Reis, capítulo 8, uma outra versão. Capítulo 8 de 1 Reis, versículo 12. Capítulo 8 de 1 Reis, capítulo 8 de 1 Reis, versículo 12. Capítulo 8 de 1 Reis, versículo 12. Versículo 12. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente te edifiquei uma casa. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o Senhor o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela a boca de Davi meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo: glórias a Deus. Versículo 16. Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair dos teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei ao trono de Israel, como tem falado o Senhor. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e construí ali lugar para a arca que está a aliança do Senhor, a qual fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. E pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus e embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência de teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste a teus servos Davi, meu pai, o que lhe disse, porque com a tua boca o disseste, com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, e que falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no teu trono, no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem os seus caminhos para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que o céu dos céus não
te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volte, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração do teu servo hoje. Faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvir a oração de teu servo fizer neste lugar. Ouvi, pois, a súplica de teu servo e do teu povo Israel, quando orarem, aleluia, neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo jurar, e vier juramentado de maldição diante do altar nesta casa. Ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condenando o injusto e fazendo recair sobre o seu proceder, sobre a sua cabeça, e justificando o justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do teu inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti e confessarem o seu nome e orarem, suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna-o levar a terra que tens dado aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o seu nome e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva à tua terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos, pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer conhecido, cada um a chaga do seu coração, e estando ainda as suas mãos, aleluia, estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus assento da tua habitação, e perdoa e age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. E também ouve, aleluia, também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier à terra remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa. Ouve tu dos céus, assento da tua habitação, e faz conforme a tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o inimigo pelo caminho, porque
os enviares, orarem ao Senhor para o lado dessa cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhe justiça quando pecarem contra ti, pois não há homem, aleluia, que não peque, e tu te indignares contra ele e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem cativo para a terra inimiga, quer longe ou quer perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos, que se levarem em cativeiro e orarem a ti para o lado desta casa que deste aos teus pais, para esta cidade elegeste, para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu então nos céus, assenta a tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti. Dá-lhes misericórdia perante aqueles que o têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo, a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvirem tudo quanto clamarem a ti, pois tu para a herança o elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste aos nossos pais do Egito, Senhor Deus de Israel. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor a oração a esta súplica, estando de joelhos com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor Deus de Israel seja convosco, como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, seus juízos, que ordenou aos nossos pais, e que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração inteiro para o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje se vê. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifício perante a face do Senhor, e deu ao Senhor para sacrifício pacífico, e ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam o holocausto e as ofertas com gorduras dos sacrifícios pacíficos, para fazer o altar de cobre que estava diante da face do Senhor. Era muito pequeno para que nele caberem os holocaustos, as ofertas e a gordura do sacrifício pacífico. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa de todo Israel, com ele uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito,
perante a face do Senhor nosso Deus por 7 dias, mais 7, 14 dias. No 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém? Glórias a Deus. Quero convidá-los também. Nós vamos agora a Salmos. Salmos 100. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que está 108, né? Glórias a Deus. Vamos voltar um pouquinho para a gente ler os Salmos direitinho aqui. Às vezes o corretor ele corrige errado, o corretor do Facebook. Nós estaremos lendo 107, 108, amém? 107, 108 Salmos, 107, 108. 107, 108 Salmos. Glórias a Deus. Maravilhoso és tu, Senhor. 107, 108. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos. A sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, e os levou pelo caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como que se assenta nas trevas e sombra da morte, para em aflição e em ferro. Portanto, se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração como com trabalhos, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na angústia, e os livrou das suas dificuldades, tirou das trevas, da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifício de louvor, e relatem as suas obras com regozijo, os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as ondas, sobem aos céus, descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleia como ébrios, e perdem todo o tino.
Então clama ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas. Então se alegrem, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exultem-no na congregação, o povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera e estéril pela maldade dos que habitam nela. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação, e semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também abençoa de modo que se multiplique muito e o seu gado não diminua. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e faz andar desgarrado pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra o necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos verão e se alegrarão, e toda iniquidade tapará sua boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Amém? 108, Salmo 108. Glórias a Deus. Preparado está meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória despertai. Saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Levantar-me entre os povos, Senhor, a ti cantarei louvores entre as nações, porque a tua benignidade se estende até os céus e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade. Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, o Efraim, a força da minha cabeça, Judá, o meu legislador, Moabe, a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeites? Não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o nosso socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés dos nossos inimigos. Amém? Glórias a Deus. Eu quero te convidar também. Nós vamos em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos estar buscando ao Senhor no livro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Glórias a Deus. Deu uma travadinha aqui, mas já estamos indo para lá. Só um pouquinho. Filipenses capítulo 4. Agora foi.
Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória de todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, seja a vossa petição, seja em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. E o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já os tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também estar em abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tenho tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Glórias a Deus. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão contigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos ao próximo livro. Eu quero contigo nós estarmos buscando ao Senhor aí. Entrou aqui Filipenses 2 e 3, mas não é Filipenses 2 e 3, é Filipenses capítulo 4. Eu quero contigo buscar ao Senhor. Aqui nós precisamos estar olhando aqui. Eu quero contigo nós estamos buscando o Senhor, mas haverá uma pesquisa antes, né? Glórias a Deus. Leitura.
nós vamos até a leitura bíblica em classe para a gente estar buscando o que o Senhor tem para conosco nessa leitura aqui. Amém? Glórias a Deus. Nós já estamos aí chegando ao final da leitura bíblica desse ano e Deus tem aí abençoado, né? Eu louvo e engrandeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né? Por tudo que Ele ainda há de fazer. Então, essa leitura que nós estamos fazendo, eu estou bem adiantado nessa leitura. Nós vamos ao livro de Colossenses, capítulo 1 de Colossenses. Amém? Glórias a Deus, capítulo 1 de Colossenses. Glórias a Deus, Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Glórias a Deus. Vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela a palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, e para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gosto, dando ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem para ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em tudo, aleluia, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela a morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis
e se na verdade permanecestes fundados e firmes na fé, e não vos movardes, ou melhor dizendo, perdão, moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda sabedoria, para apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te engrandecemos, ó Pai, e manifestamos, ó Pai, a tua glória, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, clamando a ti, Senhor Deus, pelo teu socorro, pelas tuas mãos, que tudo pode, Pai, no agir, Senhor Deus, do teu Santo Espírito. Então, Pai, faça, Senhor Deus, com que sejamos, ó Pai, uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estivemos, ó Pai, onde quer que estejamos, melhor dizendo, que a tua mão potente, Senhor Deus, possa nos levar e trazer em segurança, Pai, na data desse dia, nós possamos, ó Pai, onde quer que chegarmos, que as pessoas sintam a tua presença. Assim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém. Um abração do pastor Cássio, fica na paz, Deus abençoe.